Boa tarde a todos. Penso que está na hora de iniciarmos aqui os nossos trabalhos nesta antena aberta, que foi denominada como internacionalização via Portugal, no espaço europeu. Não podia iniciar esta apresentação sem agradecer a participação especial do colega Rómulo Santos Soares, da Sociedade APSV, que, para além de um colega no Brasil, é também um colega português, enfim, e moçambicano, dado que a sua origem aí pode ser referenciada. Eu digo isto porque é um grande promotor, para além, enfim, da amizade que tenho por ele, um grande promotor da relação entre povos, das relações da CPLP, e hoje estamos a falar das empresas, mas naturalmente as empresas depois movem-se motivadas e protagonizadas por pessoas singulares, e por isso também é importante termos esse aspecto bem presente, que não é hoje o nosso foco é as empresas, a sua movimentação com a intenção de investimento, mas não podia deixar de fazer esta referência. Depois os meus dois colegas, quer a Rita Montalvão, quer o Pedro Paes, vão fazer apresentações também sumárias sobre duas das vertentes que foram anunciadas, a constituição de filiais ou a construção de sucursais para empresas brasileiras que pretendem a sua internacionalização no espaço português e no espaço europeu, consoante naturalmente os seus objetivos. Teremos no final um espaço de perguntas e respostas, que será esse espaço e essa animação que penso eu que será a mais vantajosa para todos aqueles que estão a assistir, sem prejuízo da documentação de suporte que será divulgada. Já divulgámos um guia, enfim, sobre Invista e Resida em Portugal, mais dirigido às pessoas singulares. Temos depois a documentação de suporte desta apresentação, que também circulará após concluirmos este evento. Se eu passava de imediato, penso que é o Pedro que vai começar as apresentações. Ok, obrigado. Eu ia começar por falar um pouco em breves palavras sobre as filiais ou subsidiárias e alguns dos procedimentos que podemos ter para as constituir. Mas não gostaria de começar sem para já agradecer a oportunidade e, de facto, a presença ao nosso colega Rómulo Soares. Agradecer também aqui ao meu colega António Sutil e à minha colega Rita, que estarem aqui a organizar esta antena aberta e falar um pouco sobre o porquê, e em duas palavras, o porquê de investir em Portugal. E já muita coisa se escreveu, já muita coisa se disse, e de facto a localização privilegiada de Portugal face ao mercado europeu tem um potencial enorme. Estamos a falar de 500 milhões de habitantes, de 500 milhões de consumidores para as empresas brasileiras. Estamos a falar de um país como Portugal que tem uma infraestrutura e uma capacidade de desenvolvimento por exemplo, de startups acima da média, tem uma capacidade de receber e como sabemos, e receber muito bem, o que nos tem dado grandes prémios e considerado durante vários anos, mesmo o melhor destino europeu, o melhor destino do mundo a nível de turismo. Vamos falar um bocadinho também do investimento de internacionalização das empresas brasileiras e notámos que, de facto, dos 5 milhões de empresas que existem no Brasil, podemos estar a falar apenas de 25 mil empresas, se calhar, que são aquelas que exportam produto. Mas, atendendo aos últimos estudos que houve, podemos estar a falar neste momento de uns dados animadores que há cerca de 78% das empresas brasileiras que estão a planear expandir o seu negócio nos países onde já estão, e 71% das empresas estão a pensar, de facto, internacionalizar. Portanto, é um número muito animador e é um número muito animador para nós, que estamos, de facto, a promover Portugal como sendo um país muito, muito interessante para a internacionalização das empresas brasileiras. No entanto, internacionalizar implica também estudar o mercado, estudar a fundo o mercado, perceber muito bem as características do nosso mercado, do mercado português, e, ao mesmo tempo, também ter o melhor aconselhamento e melhor assessoria jurídica. E, para isso, nós montámos esta antena aberta e, tal como o António Sutil referiu, temos publicado um guia de investimento para investidores estrangeiros, e vamos tentar hoje aqui perceber um bocadinho os contornos dos dois melhores veículos que se poderão utilizar nessa internalização. Portanto, eu falarei, como disse, das subsidiárias, a Rita falará das sucursais. Portanto, os veículos mais utilizados num curto muito espaço de tempo. Estamos a falar das sociedades anónimas
que são as chamadas sociedades de responsabilidade limitada por ações, e estamos a falar do segundo tipo, que são as sociedades de responsabilidade limitada por cotas, as chamadas sociedades por cotas. As sociedades anónimas são aquelas sociedades que podem ser constituídas para estruturas maiores e o seu capital é representado por ações, podem ser ações ao portador ou ações nominativas, representadas por títulos, e podem existir diferentes tipos de ações, mas isto depois é o que cada um dos acionistas decidir quando a constituir e quando elaborar os pactos. Portanto, a sociedade anónima deve ser constituída ao nível da formalidade por um documento particular esse que terá que ser assinado pelos acionistas dessa mesma sociedade, ou através de uma escritura pública. E se for por um documento particular, de facto, a grande formalidade é que as assinaturas devem de ser certificadas. E, portanto, se formos por uma escritura pública, a formalidade é feita na própria da escritura através do notário. Depois a seguir será sujeito a um registro. Ao nível da formalidade, podemos referir que em Portugal, por exemplo, temos a chamada empresa na hora e a chamada empresa online, portanto é o mesmo, estamos a falar do mesmo instituto, são institutos que foram criados pelo Estado português para facilitar a incorporação dessas sociedades. Ao nível da estrutura de uma sociedade anónima, estamos a falar de uma empresa ou de uma sociedade que vai ser constituída por 5 acionistas, inicialmente, poderão ser pessoas singulares ou coletivas, e no entanto uma sociedade pode ser constituída apenas por um, desde que esse acionista seja também uma sociedade anónima. Mais importante ainda é que se uma sociedade anónima se tornar uma sociedade unipessoal, o único acionista pode, em determinadas circunstâncias, ser responsabilidade sem limitação. No entanto, o capital social mínimo inicial será 150 mil euros. Portanto, estamos a falar que será dividido em ações, como falei inicialmente, e esse capital social pode ser integralmente subscrito no momento da Constituição, ou pode, e a lei portuguesa o permite, pode ser realizado até 70% das entradas a dinheiro, seja adiado por um prazo máximo de 5 anos. Portanto, tem que ser inicialmente com 30%. Depois, a forma de administração deste tipo de sociedades, em poucas palavras posso referir, pode ser constituída, de facto, por um Conselho de Administração e um fiscal único, ou por um Conselho Fiscal. E aqui a diferença entre o fiscal único e o Conselho Fiscal terá a ver, de facto, com serem sociedades que possam ser cotadas em bolsa, ou sociedades para que em 2 anos consecutivos atinjam 2 dos 3 limiares quantitativos seguintes: um balanço superior a 20 milhões de euros, um volume de negócios líquido total superior a 40 milhões de euros, ou um número médio de trabalhadores durante um ano superior a 250. Portanto, se no entanto, se o capital social da SA não exceder os 200 mil euros, os acionistas podem nomear um único administrador. Portanto, temos que ter só esta atenção na questão do fiscal único e do Conselho Fiscal, e também na questão da administração. Passando rapidamente para as sociedades por cotas, que são aquelas sociedades mais simples, portanto, a sociedade anónima para uma estrutura maior, a sociedade por cotas para uma estrutura média, pequena, em que é, de facto, o modelo mais usado em Portugal. Portanto, é uma sociedade que tem mais simplicidade, é uma sociedade com menores requisitos de capital social. Portanto, o capital social de uma sociedade por cotas é dividido pelas cotas e essas cotas estão publicamente disponíveis. Uma sociedade limitada é sempre constituída também por um contrato de sociedade e um título constituído que será assinado sempre pelos futuros sócios, e através do documento particular que terá as suas assinaturas reconhecidas, ou, exatamente como referi há pouco, poderá também ser constituída por escritura pública. Portanto, a Constituição posteriormente tem que ser registada no registro comercial, e também a sociedade por cotas também pode ser sujeita ao regime simplificado de constituição da chamada empresa online ou empresa na hora. A nível do capital social, o valor mínimo e de cada cota poderá ser de €1, o que significa que o capital social de uma sociedade unipessoal, que é uma sociedade com um só sócio, é de €1. E se tiver 2 sócios, portanto, dois sócios, terá €2 de capital social. Também aqui pode ser gerida por um ou mais gerentes, a lei não indica administradores, fala em gerentes, e, portanto, a designação desses gerentes é sempre feita no documento de Constituição e pode ser feita também por deliberação da Assembleia Geral. Mas, no entanto, a sociedade por cotas, comparativamente com a sociedade anónima, como veem, tem uns requisitos muito mais simples. Bom, em relação aos procedimentos, já falei um bocadinho de cada uma das sociedades, das diferenças. Em relação aos procedimentos, de facto, há procedimentos muito simplificados. No caso da questão da empresa na hora, é muito importante terem em atenção
que, a nível de constituição de empresa na hora, há que ter atenção a alguns requisitos que são obrigatórios por lei. Quando eu vou ao balcão da empresa na hora, eu tenho uma firma, portanto um nome da sociedade, de uma lista pré-aprovada, que lista é essa que está publicada na internet, ou está mesmo também disponível no balcão da empresa na hora. Ou então poderei apresentar um certificado de admissibilidade de um nome de firma previamente aprovado pelo RNPC, que é o Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Depois tenho que escolher um dos modelos dentro desta empresa da hora de pacto pré-aprovado, indicar um TOC, que é um técnico oficial de contas, que será de facto o contabilista, para que seja ele que faça a contabilidade da empresa, entregar a declaração de início de atividade em qualquer serviço de finanças até 15 dias após a criação desta empresa nova. Depois, a nível do capital social, os sócios deverão que o fazer, se for, por exemplo, no caso de uma SA, depositar o capital social numa conta bancária, ou declarar que o valor será depositado em dinheiro ou entregue nos cofres da sociedade, no caso das sociedades propostas. Se os sócios forem pessoas singulares, precisam de apresentar o chamado cartão de cidadão, ou bilhete de identidade, ou o passaporte, indicar os seus números de identificação fiscal, e se os sócios forem pessoas coletivas, terão que apresentar o cartão de identificação de pessoa coletiva, ou o código do acesso, a ata da deliberação da Assembleia Geral, atribuída aos representantes legais o poder de criar esta empresa na hora, esta empresa portuguesa, e os documentos de identificação dos representantes legais que se quer criar. Portanto, depois também terão que juntar a certidão da escritura ao documento de constituição ou o pacto social atualizado das pessoas coletivas. Portanto, depois, no balcão da empresa da hora, após ter esta documentação, o pacto da sociedade e o registro é submetido. No mesmo momento em que se constitui o requerente, neste caso o sócio que está a constituir, ou os sócios que estão a constituir a sociedade, recebem logo na hora o pacto social, o código de acesso à certidão permanente, o código de acesso ao cartão de empresa, chamado cartão de pessoa coletiva, e o número de identificação de segurança social da empresa. Portanto, há uma série de burocracias e formalidades que são resolvidas por este balcão da empresa, na empresa da hora. Posteriormente, como disse, os sócios terão que depositar o capital social, 5 dias, ou em alternativa, podem entregar o capital social dos cofres da sociedade até ao final do primeiro exercício. Portanto, até ao final do primeiro ano. O custo anda à volta dos 300 euros, portanto, o custo também não é um custo muito por aí além, e podem ser acrescidos outros custos, nomeadamente se envolver o registro de uma marca e outro tipo de custos que poderão estar associados à constituição da empresa na hora, neste caso, ou da empresa online. Mas penso que em 10 minutos consegui abarcar de forma muito, muito resumida as formalidades e os procedimentos da constituição de uma subsidiária, portanto estamos a falar de uma empresa de direito português que será constituída em Portugal como veículo de investimento. Agora queria passar a palavra à Rita, que falará um pouco de uma matéria muito importante também, que são as sucursais, em alternativa à subsidiária. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começo por agradecer também aos meus colegas, António Raposo Sutil, Pedro Paes e Rómulo Soares, por esta oportunidade. Contrariamente ao Pedro, eu vou falar numa outro tipo de forma de atuação de sociedades estrangeiras em Portugal, desta feita não através de uma empresa autónoma, uma sociedade comercial, mas sim através de uma sucursal. O que é uma sucursal? A sucursal é a extensão de uma empresa estrangeira que pretende, de uma forma um bocadinho mais duradoura, exercer a sua atividade comercial em Portugal. Para o efeito, então, se for por mais de um ano, deve constituir esta dita representação permanente, porque vai, de certa forma, ter uma atividade económica aqui que se vai considerar e se vai caracterizar por ser um estabelecimento estável. Nos termos do artigo 4 do Código das Sociedades Comerciais, ele estipula que quem não tenha essa sede efetiva e pretenda, por mais de um ano, exercer aqui a sua atividade comercial, terá efetivamente de constituir a sucursal e ficar sujeito a registro na conservatória. Qual é aqui uma grande diferença? A grande diferença para uma sociedade comercial de direito português é que a sucursal não tem autonomia da casa-mãe, portanto da entidade estrangeira, e não tem personalidade jurídica. Ela é meramente uma extensão da casa-mãe, aqui, na nossa jurisdição, e apenas lhe vai ser atribuído por uma questão de gestão e por uma questão tributária, personalidade tributária e personalidade judiciária. O que é que isto significa? Significa que as únicas coisas que vão ficar autonomizadas, de certa forma, da casa-mãe
será que a sucursal vai ter que ter uma contabilidade independente aqui, organizada, e também vai ficar sujeita a IRC na medida estrita daquilo que for o rendimento obtido em território nacional. A Casa-Mãe será sempre, no fundo, a entidade que vai gerir esta sociedade e para a sua representação aqui não vai ter órgãos de gestão como tem uma sociedade comercial normal, mas sim um representante legal que vai ser designado para representar a sucursal aqui em Portugal, por sua vez também pode até inclusivamente nomear procuradores. Este representante legal acaba por ter um bocadinho as funções de um gerente, mas não é designado como gerente. Depois, o que é que poderemos ter aqui também que é interessante apurar? A constituição destas sucursais. A constituição da sucursal é feita através, inicialmente, a Casa-Mãe terá que emitir uma ata, essa ata, portanto, de direito estrangeiro, que terá que ser legalizada e apostilhada, e é muito importante que nessa ata seja logo designado o dito representante legal. Porquê? Porque esse representante legal, no fundo, vai mandatar procurador ou advogado aqui em Portugal para a constituição de sucursal, e é ele que vai indicar tudo aquilo que vai ter que constar no registro. A primeira coisa que esse representante legal vai ter que fazer, se não for português, se for estrangeiro, e vai ter que obter um número de contribuinte português, e se for nacional de um país fora da União Europeia, vai ter inclusivamente que ter um representante fiscal perante a autoridade tributária em Portugal. Depois, com os poderes que vão ser conferidos em ata, ele vai ter que pedir um certificado de admissibilidade de firma, no qual nós vamos pedir a constituição de uma sucursal, portanto vamos ter que indicar qual é a designação da Casa-Mãe, o nome das sucursais deverá sempre ser acompanhado de representação permanente no fim, portanto o nome qualquer igualzinho ao da mãe, seguido de representação permanente ou seguido de sucursal em Portugal, e esse representante legal também vai ter que designar, no caso de entidades estrangeiras a constituir uma sucursal em Portugal, designar representante fiscal para a própria Casa-Mãe aqui em Portugal, porque no fundo, como ela não é uma entidade jurídica autónoma, se for dependente de uma Casa-Mãe num país fora da União Europeia, é obrigatório ter a representante fiscal. Vão ter que designar também, vão ter que dar-lhe poderes nessa ata para abrir a conta bancária, designar um contabilista certificado, que, como já vimos, ela vai ter contabilidade segregada da mãe, apesar de que toda a contabilidade da sucursal aqui vai ser espelhada tal e qual na Casa-Mãe, por não ser uma entidade autónoma. Vai ter também que designar o objeto, portanto isto é mais formal porque o objeto vai ter que ser igual ao da Casa-Mãe. Capital afeto, quando exigível, na maior parte dos casos as sucursais nem sequer têm capital afeto, porque acabam por estar alavancados na Casa-Mãe, e a data de encerramento do exercício social. Isto aqui, a data de encerramento do exercício social é muitíssimo importante ter aqui em conta que deverá ser conveniente que seja coincidente com o da Casa-Mãe. Como nós sabemos, em Portugal o exercício fiscal é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas nós temos muitas entidades estrangeiras que constituem cá sucursais em Portugal, cujo exercício fiscal no seu país de origem começa, por exemplo, a 1 de abril e termina a 31 de março. E pela minha experiência já tive situações em que a sucursal estava com o exercício fiscal português, a Casa-Mãe com o exercício fiscal, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, a iniciar a 1 de abril e terminar a 31 de março, e isto gera sempre um bocado de confusão quando temos que consolidar depois as contas na Casa-Mãe. Portanto, é algo que geralmente, tendencialmente, quem vai fazer a Constituição se pode esquecer, porque estamos habituados a que seja de 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas este é um dado importante. Porquê? Porque elas, em termos fiscais, acabam, portanto, são um estabelecimento estável da empresa, mãe, que representam e vão ter obrigações aqui e elas vão ter que coincidir depois no país de origem onde vão ser consolidadas. E nesse aspecto, como também sendo considerada como um sujeito de IRC autónomo, embora não tenha uma personalidade jurídica autónoma, é também obrigada a seguir todas as regras de aplicação aqui em Portugal relativamente à parte fiscal, normativa contabilística em vigor em Portugal, e também é importante, quando constituímos uma sucursal em Portugal, a entidade estrangeira, verificar de antemão se existe acordo de dupla tributação entre o seu país e o país onde pretende constituir a representação permanente. No caso do Brasil, pronto, esta antena aberta também é muito vocacionada para os investidores brasileiros, nós temos um acordo de dupla tributação entre Portugal e Brasil e, muito importante, temos no seu acordo de dupla tributação, no artigo 23,
uma regra de não discriminação com relação à aplicação das regras fiscais entre o que é aplicado na casa-mãe e o que é aplicado na sucursal. Portanto, vice-versa. Portanto, se Portugal também constituir uma entidade portuguesa, constituir uma sucursal no Brasil, ou uma entidade brasileira constituir uma sucursal em Portugal, ambos os países vão tentar que as regras não sejam discriminatórias e, portanto, tenham sempre um regime semelhante. E isto também é importante para quem quer investir e não ao abrigo da constituição de uma sociedade comercial, mas sim meramente através de uma sucursal, ter esta noção que é mais um incentivo para o fazer desta forma. Depois, o que é que importa aqui também referir? Nós, para a constituição das sucursais, temos três formas de o fazer em Portugal: a via tradicional, a constituição da sucursal na hora e a constituição da sucursal online, que é uma novidade, foi estabelecido no final do ano passado, em 2021, embora ainda não esteja a funcionar o sistema online, mas que estará para breve, vai facilitar e muito e vai permitir a muitos dos investidores e empresários brasileiros, por exemplo, poderem constituir diretamente do sítio onde se encontram a sucursal online, portanto que tenham a documentação toda necessária para o efeito. Bom, a documentação por efeito é semelhante nos três métodos. O método tradicional, eu dirijo-me pessoalmente, ou o meu representante ou o meu advogado dirige-se munido com a documentação, que eu também já vou identificar, à Conservatória do Registro Comercial e procede ao registro. Na constituição da sucursal na hora é através de outros serviços que nós temos em Portugal, como semelhantes ao Casa Pronta, em que a constituição também é exatamente igual àquela que eu faço na Conservatória do Registro Comercial, com uma única diferença, é que eu consigo sair no momento, por isso é que é na hora, com a sucursal constituída e uma certidão do Registro Comercial na mão. Enquanto na Conservatória não, eu entrego, venho-me embora, pago os emolumentos e fico a aguardar que me enviem posteriormente a notificação de que foi constituída. No online, eu nem sequer tenho que me deslocar, ou seja, eu tenho tudo digitalizado, consigo formalizar o pedido online, submeter a documentação e depois serei notificado por via de e-mail. Se houver irregularidades também serei notificado para as corrigir, caso contrário vão-me enviar o código de acesso à certidão permanente, dando nota de que efetivamente a sociedade a sucursal está constituída. E que documentos é que nós precisamos? E aqui são idênticos para todas as formas de constituição. Ora bem, como eu já tinha referido, para o caso do representante legal, se previamente temos que aferir se é português ou não, portanto já deverá ter um nível português e se nacional do país fora da União Europeia deverá ter um representante fiscal ou não já designado, por isso também nos vai ser pedido. Vai ter que ter a ata da casa-mãe com tudo aquilo que eu já elenquei há pouco, que é preciso, que é a designação do representante legal, a designação do representante fiscal, quem é poderes para a abertura da conta bancária, para a constituição da sucursal, para a apresentação do registro junto da conservatória, para o pedido de certificado de admissibilidade de firma, para designar, para indicar qual é o objeto, qual é a sede, ou a domiciliação, que não chamamos tanto sede, mas é a morada da sucursal, portanto todos esses elementos, terá que vir essa ata da casa-mãe, devidamente localizada e apostilhada. Teremos que ter o certificado de admissibilidade de firma também já emitido por parte do RNPC, isso também é importante. Temos que ter o texto completo e atualizado dos estatutos da casa-mãe, também devidamente legalizados e apostilhados, e uma lista indicando os beneficiários efetivos da casa-mãe, e ainda uma declaração de aceitação por parte do representante de que aceita aquele cargo. Isso também é importante, quando não conste, pelo menos da ata, que ele aceitou, que esteve presente e que aceitou esse cargo. Portanto, estes documentos serão transversais a todas as formas de constituição. Quando os documentos não sejam em português, sejam em inglês, francês ou espanhol, é permitido aqui em Portugal que não seja necessária a tradução, e neste caso se houver tradução certificada também, contanto que um funcionário que vai analisar o pedido domine uma destas três línguas, ou a língua em que for apresentado se considere como uma destas três. Caso contrário, também teremos que ter os documentos todos devidamente traduzidos por tradutor juramentado e essa tradução tem que ser certificada e depois legalizada e apostilhada no país de origem. Penso que aqui já dei mais ou menos nota de tudo aquilo que era a composição e a forma como teríamos que constituir. Deixa eu ver se aqui temos aqui mais alguma questão. Penso que
para já. Depois disso também terá que dar a declaração de início da atividade, também nos 15 dias a seguir à Constituição, e outra coisa importante, também terá que fazer o registro no RCBE de beneficiário efetivo nos 30 dias a seguir à Constituição. De forma mais sucinta possível, para conseguir explicar. 10 minutos para cada um. Havia muita coisa para dizer, mas isto era tema para muitas horas. Bem, então a ideia era essa, era deixar só uma primeira apresentação da documentação dos procedimentos que teriam que ser respeitados. Bom, passava a palavra ao Rómulo Soares, então, para fazer, enfim, a sua apresentação sumária, como já transmitiu a nós, e depois abríamos a sessão das perguntas e respostas. Rómulo. Olá, boa tarde. Aqui também já é boa tarde no Brasil. Primeiro, agradecer ao Dr. Raposo Sutil o convite para participar deste momento e, enfim, estender os cumprimentos à doutora Rita e ao Dr. Pedro pela forma sintética e bastante assertiva como que fizeram a apresentação dessas dimensões do fazer negócios em Portugal. Eu queria fazer um comentário, até para passar para o debate, que acho que é bastante importante nesse momento, mas eu faço parte de uma geração portuguesa que teve no Brasil, e os primeiros contatos nos últimos 20 anos foi numa época em que a economia brasileira estava aquecida, existia uma oportunidade grande de fazer negócios no Brasil e existia capital e interesse das empresas portuguesas se internacionalizarem. Então, nós vimos aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma grande quantidade de empresas portuguesas fazendo negócios no Brasil e explorando exatamente o que nós estamos fazendo neste momento, como fazer negócios no Brasil, como montar empresa, como é que é a fiscalidade, como se faz negócios no Brasil. E agora nós temos uma nova dinâmica, é visível o interesse, o apetite brasileiro pela internacionalização, e sem dúvida que Portugal é um espaço não somente de aprendizado a uma dinâmica de negócios relativamente diferente da que vivemos aqui no Brasil, mas, como disse o Dr. Pedro, acesso a um mercado de quase 500 milhões de consumidores, que é a União Europeia. Eu lembro-me que, quando nós fazíamos essas apresentações sobre como fazer negócios no Brasil, a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre isso, as determinantes do investimento estrangeiro no Brasil, e nós tínhamos, sem dúvida, a questão da língua como um dos fatores influenciadores da decisão de por que portugueses vieram para o Brasil. E, sem dúvida, a questão da língua é extremamente importante. Não há dúvida que a língua também será um elemento relevante na decisão brasileira de fazer negócios na Europa através de Portugal. Um outro aspecto que nós não vivemos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós vivemos hoje, é da transformação digital. Eu acho que me parece que a transformação digital tem trazido em Portugal, eu tenho acompanhado todas as vezes que me desloco ao Web Summit, sempre vou para tentar entender o contexto português na sua transformação digital, e no Brasil também. E isso nos traz um grande desafio, que nós hoje, efetivamente, como juristas, como advogados, vamos ter que lidar com novas necessidades que o mercado demanda. Quando nós nos perguntamos se é possível fazer negócio numa multidimensão diferente da realidade que nós vivemos hoje, a estrutura econômica vai à frente do direito, e hoje tem vários empresários fazendo negócios, por exemplo, em ambientes virtuais, em metaverso, e que têm que ser percebidos por questões jurídicas, obviamente, porque trazem direitos e obrigações. Me parece que essa decisão da sucursal, pelo que foi brilhantemente apresentado pela doutora Rita e também pelo doutor Pedro na questão das empresas tradicionais, é algo decisivo. No Brasil, nós somos uma federação, tivemos essa discussão. O Brasil é um país imenso territorialmente, empresas em São Paulo fazem negócios no Rio Grande do Sul e fazem negócios na Amazônia, uma distância talvez de Portugal à Rússia. E elas fazem negócios em território nacional. Então, tem a figura da filial, e várias empresas portuguesas na época, eu posso montar uma filial no Brasil, e hoje posso dizer que ainda é mais ou menos desse jeito, precisa de uma autorização do presidente da República para montar uma filial de uma empresa estrangeira no Brasil. Obviamente que isso foi delegado para ministros, né? Tem uma estrutura hierárquica para deliberação, mas para mostrar como é difícil montar uma filial no Brasil. E a questão da sucursal se coloca também desafiadora, e tem tentado ser percebida no Brasil, porque
eu vi a doutora Rita ao final falando da necessidade de ter domicílio. Então, uma sucursal, e aí já fica uma pergunta na mesa, qual é a vantagem? Porque eu acho que quem está nos assistindo, temos alguns brasileiros, né? Por que eu iria? Nós vimos duas apresentações aqui, uma de um método que todos conhecemos, né, mais ou menos, e um novo método de fazer uma sucursal. Por que fazer uma sucursal em Portugal e não montar uma empresa de responsabilidade limitada, uma sociedade por ações? Eu acho que entender essa dor do empresário que vai fazer negócio em Portugal, por que escolher uma ou outra, pode ser um bom começo para esse momento de perguntas e respostas. Obrigado mais uma vez pelo convite e volto, atravesso o Atlântico e volto a Lisboa. Muito bem, muito obrigado. E eu tenho que pegar já nessa pergunta para também dizer alguma coisa e poder iniciar esta segunda fase, que é seguramente a mais relevante. Bom, se tivermos perante uma sucursal, é a empresa brasileira, no caso estrangeira, que se afirma como uma extensão, não com uma personalidade nova, com a mesma personalidade, mas que se afirma num espaço diferente. E nesse espaço ela é medida, nomeadamente por um banco que financia, com todo o seu balanço que está na origem. E por isso, para efeitos de financiamento, já terá uma vantagem, porque já não é uma startup, não é uma empresa constituída na hora, e por isso, com uma antiguidade e uma novidade e uma capacidade e um capital seguramente muito residual, terá todo o seu, digamos assim, ambiente financeiro, não é? Num outro país, e para isso poderá ter vantagens, uma alavancagem, por exemplo, ao nível de capital externo, de apoio externo ao desenvolvimento da atividade. Depois, enfim, também poderíamos dizer que uma outra vantagem é que se faz o trajeto sem nenhuma mudança especial. Não é preciso ter aqui uma outra personalidade, com os seus órgãos, com toda a sua estrutura de gestão, porque essa gestão tem um representante, mas essa gestão está, como disse e bem a Rita, está lá onde a personalidade existe, porque aqui é meramente uma representação, sendo que o seu objeto também está vertido na certidão, também o seu representante está identificado na certidão, mas não tem personalidade jurídica no sentido que naquele país é a representação de uma sociedade estrangeira. Mas se for uma subsidiária, se for uma nova sociedade, é tratada em separado, é tratada como uma nova personalidade que tem também as suas vantagens. Agora passa à vantagem. A vantagem é que se quiser ir percorrer todo o território europeu, da União Europeia, se for uma sucursal, está cá validamente representada, mas já será difícil sair para a França ou para sair para a Itália, enquanto se for uma sociedade portuguesa, ela percorre todos os países da União Europeia, independentemente de saber se o seu acionista é brasileiro ou é, enfim, de outro qualquer país de origem. E nesse sentido, constituir uma sociedade portuguesa dá-lhe um passaporte português para a circulação dos investimentos e aí a tal ideia da porta de entrada na Europa por via de Portugal. Pronto, duas eu diria, vantagens por um lado ou por outro, sem entrar mais em pormenor, mas necessariamente esta avaliação tem que ser feita em função do que se pretende. Existe também outra vantagem na constituição da sucursal que tem a ver com os cash flows, ou seja, no caso da sucursal, os rendimentos que são obtidos aqui são transferidos para a casa-mãe sem ser a título de dividendos, distribuição de dividendos, ou seja, o dinheiro da sucursal é da casa-mãe. Apesar de haver uma tributação, tributação aqui, não é considerado, ou seja, é como se fosse da casa-mãe. Portanto, o cash flow é muito mais correto, é muito mais fácil. Portanto, eu posso pensar, se eu tiver uma casa-mãe com uma atividade comercial muito forte, como disse aqui o António, com uma capacidade, um financeiro forte, eu posso querer alavancar a minha atividade comercial no país onde vou exercer, por exemplo, Portugal, e ter esse interesse. E, portanto, e se calhar não quero ir agora já para os outros países da União Europeia, portanto, basta-me constituir aqui uma sucursal, que é uma forma mais simples de representação, de certa forma, e acaba por ser a própria casa-mãe, que não tem entidade jurídica, tem estas vantagens que já foram ditas e mais esta também do cash flow, que é mais fácil. Posso obter o financiamento alavancado na casa-mãe, posso fazer o cash flow sem estar sujeito a ser considerado uma distribuição de dividendos, não é dinheiro da casa-mãe direto, e portanto eu posso ter interesse nisso.
Se eu quiser, ao contrário, se eu quiser expandir a minha atividade comercial mesmo para todos os países da União Europeia, ou alguns, então aí se calhar a sucursal em Portugal já não é o método suficiente, porque me obrigaria a ter que constituir sucursais independentes em cada um dos territórios da União Europeia, sobretudo no caso de ser uma entidade estrangeira sediada fora da União Europeia que está a constituir aqui uma sucursal. Ou, então aí é preferível constituir a Sociedade de Direito Português, a dita subsidiária, e então aí já ganhou o passaporte da União Europeia. Portanto, estas coisas têm que pesar, é qual é o objetivo, o empresário, até onde é que eu pretendo ir, e qual é o objetivo e que tipo de casa-mãe também tenho, se ela própria já é uma espécie de bilhete de identidade interessantíssimo para exercer a minha atividade ali e ser prejudicial ter uma startup e poder alavancar na casa-mãe. Portanto, isto tem que ser medido, caso a caso, mas é uma pergunta muito pertinente. Posso fazer só mais uma pergunta? E a minha claro, todas. Sim, sim. Um dos aspectos quando se discute de fazer negócios no Brasil é relativo à imigração. Né? Sempre essa questão, eu vou montar uma empresa no Brasil, eu posso me transferir para o Brasil, eu posso ficar domiciliado no Brasil. No caso da sucursal em que ela indique um representante e esse representante seja um não residente, que deseja residir, segue-se as mesmas regras de imigração geral portuguesa? Sim, segue as mesmas regras, sim. Ou seja, nós admitimos que o representante não seja residente cá. No entanto, ele vai ter que obter o NIF português, como eu já tinha dito, e se for residente de país fora da União Europeia, vai ter que ter um representante fiscal, mas não é preciso residir cá. Se pretender residir cá, sim, depois já vai ter que seguir as mesmas regras da imigração. Vamos ter que ver se vai ter um contrato de trabalho, se vem por um visto de trabalho, ou se vem por... Vamos ter que analisar, então, caso a caso, qual é que é a forma que vamos adequar aqui a essa pessoa em causa. Porque nós também, como sabem, certamente já teve a oportunidade também, sei que sim, o nosso guia, existem vários tipos de visto e, portanto, nós caso a caso vamos ter que avaliar o que é que podemos ali aplicar e utilizar. Embora para o caso de cidadãos brasileiros é muito simples, que o princípio da reciprocidade e da igualdade de tratamento, enfim, simplifica muito a obtenção, enfim, da autorização de residência se for investidor. Noutros países não é tão simples assim, por isso é preciso ser avaliado em função de quem protagoniza o investimento e quem é o representante, sendo o cidadão estrangeiro, fora do espaço da União Europeia, estrangeiro, fora do espaço da União Europeia, temos que ver de que país é e que acordos existem com esse país relativamente a Portugal. Ou seja, o facto de ser representante legal não lhe confere um visto, ok? Isto tem que ficar claro. Porque pode ter a sociedade e estar em outro país e manter essa representação. Muito bem. Rómulo, mais alguma questão? Vamos colocar aqui questões, não sei se alguém que está a assistir quer diretamente, nós já recebemos aqui mensagens com perguntas, já tínhamos até antes de lançar a antena aberta, dela está no ar, já tínhamos recebido algumas perguntas por e-mail, que o Pedro Paes, penso que tem ali já tratadas, mas se houver alguém que queira diretamente colocar, nós abrimos, é uma questão de fazer algum sinal e nós abrimos a antena ao exterior para poderem fazer essa pergunta de viva voz. Ainda não apareceu, não pode ser que apareça entretanto. Pedro, podes? Ok. Então... Bom, temos aqui uma pergunta que nos chegou, que eu vou dirigir à Rita, que diz, e é de um empresário brasileiro, que pergunta: posso constituir uma sucursal de um país terceiro como o Brasil, ou seja, fora da União Europeia, e beneficiar do tratamento não discriminatório para as sucursais da União Europeia, ou seja, uma sucursal estrangeira fora da União versus uma sucursal dentro da União, ou seja, de um país da União? Ou seja, pode constituir a sucursal sim, mas não vai beneficiar deste tratamento não discriminatório que só é aplicável a sucursais de sociedades sediadas num país da União Europeia. Ou seja, vamos dar aquela coisa que já tínhamos falado há pouco quando falámos das vantagens e desvantagens de constituir uma sucursal versus subsidiária, em resposta à pergunta que o Rob nos colocou, que é: se eu for um empresário brasileiro constituir uma sucursal em Portugal, ela não me vai permitir depois exercer atividade nos outros países da União Europeia. Para isso, é preferível eu constituir uma sociedade de direito português e essa sim vai-me conceder o dito passaporte para poder atuar de uma forma livre pelo espaço da União Europeia. Esta regra foi feita somente para aplicação a sociedades de direito estrangeiros de países da União Europeia quando constituem sucursais dentro da União Europeia.
Portanto, penso que... Sim. Porque para permitir a livre circulação de produtos e bens, à qual nós, dentro da União Europeia, estamos sujeitos. Nós estamos a falar em atividade, estamos a falar em desenvolver uma atividade, porque, como acontece em Portugal, para a prática de atos únicos, de atos isolados, também existe um outro procedimento, não é? Que é pedir o registro para a prática de um ato único, compra de uma participação social, ou compra de um imóvel, mas ainda assim não estamos perante uma atividade regular, perante uma permanência num território para desenvolver atividade, contratar trabalhadores, enfim, obter lucro, comprar equipamentos. E por aí, quando isso acontecer, passado um determinado momento, tem que se adotar o dito veículo aqui mencionado, ou uma sucursal ou uma subsidiária. Noutros países da União Europeia também há transações que podem ser feitas, e ainda aí se poderia dizer que essa sucursal estava apta a fazer essa transação, mas é uma transação pontual, não é estando em Portugal, usar a sucursal para se domiciliar em termos de atividade económica num outro país da União Europeia, como referiu e bem a Rita. Aqui importa dar nota de outra coisa que é também muito importante para os empresários brasileiros, também referir que tipo de setor é que estamos a falar. Porque há dois setores, por exemplo, os seguros e a banca, que têm regimes diferentes mesmo a nível de sucursais. Portanto, nós quando estamos a referir esta aplicação de regras de discriminação, não discriminação, estamos a referir geralmente a setores distintos dos outros dois, não regulados, exatamente. E não têm uma licença específica, porque se tiver licença específica, até a própria sucursal pode não ser suficiente para o exercício da atividade. Exatamente. Muito bem. Mais questões, Pedro? Bom, tinha aqui outra questão, mas penso que já foi mais do que respondida, quais eram as subsidiárias versus as sucursais, portanto já. Bom, uma outra questão, penso que também dentro da temática das sucursais, que diz, também do empresário brasileiro, que diz, tenho que declarar os beneficiários efetivos da minha casa-mãe que constitui aqui a sucursal em Portugal? Tem sim. Aliás, eu acho que já tinha referido isso. Há dois momentos em que isso tem que ser feito, é obrigatório. Um, para a constituição da sucursal, seja online, seja na hora, seja diretamente na conservatória, e isto é a mesma coisa para as subsidiárias, é igual. Nós temos sempre que apresentar primeiro uma lista com aqueles que são os beneficiários efetivos e depois, nos 30 dias a seguir, à constituição, portanto, o registro está concluído, existe um registro central do beneficiário efetivo, tem que ser feito mesmo oficialmente nesse registro, essa declaração, a declaração do beneficiário efetivo. Portanto, é obrigatório, sim. O beneficiário efetivo pode estar alguém a assistir que não conheça bem o sistema português, que é muito apuradinho, é o beneficiário efetivo no sentido da pessoa física, é o último beneficiário pessoa física, não é como às vezes se entende que se eu tiver uma holding e apresentar essa holding for, digamos, pulverizada em termos de participantes, que eu não tenha que mencionar. Há casos específicos de fundos, enfim, de outras instituições, que às vezes a referência ao beneficiário efetivo é pela natureza do investidor, mas em geral, estamos a falar em geral, nós chegamos ao beneficiário efetivo para a pessoa física, apontando para a pessoa física. Não quer dizer que não existam situações de exceção onde esse beneficiário pode ser por referência a uma entidade regulada que tenha, digamos assim, existência e pela sua própria existência seja identificada. Por exemplo, um fundo em que não é possível identificar os milhares de participantes nesse investimento. Está ali uma pergunta feita online, gostaria de agradecer, agora não, então agradecimento, aí, quando alguém está a dar um agradecimento, não me pergunta, não vale a pena, mas agradecemos o agradecimento. Rómulo, quer fazer alguma pergunta? Mais alguma questão que veja que se pode aqui introduzir para por aprofundarmos alguma vertente deste tema? Enfim, um comentário, enfim, se puder ser respondido nesse contexto, seria bastante oportuno. Mas, voltando para empresas, para startups, né? Nós vimos aí nos últimos anos empresas, enfim, o conceito de veículo de negócio se transformou bastante nos últimos anos e você tem aí empresas que saíram do 0 a 1 milhão muito rapidamente a partir de ideias, né? Então, Portugal, eu tenho acompanhado várias startups no Brasil, enxergando o mercado português não especificamente como um mercado, mas uma oportunidade em termos de benchmarking, de acesso
enfim, a infraestrutura e know-how que Portugal hoje tem como economia internacionalizada colocado. E aí eu fico pensando nas várias estruturas jurídicas no Brasil que possam, veículos societários no Brasil, que hoje você tem quase estruturas societárias quase unipessoais no Brasil, e que se elas gozariam do estatuto de sucursal em Portugal. E depois, o Brasil tributa bastante a prestação de serviços de não residentes. E aí eu fico pensando se isso seria uma mais-valia através de sucursal, porque os recursos são da empresa brasileira, mas em Portugal. Então, a empresa portuguesa prestar o serviço em Portugal, a empresa portuguesa não, desculpa, a sucursal, receber os recursos em Portugal e transferi-los não mais como vender a questão da prestação de serviço, como é que se daria isso, né? Enfim, acho que é uma questão complexa para responder, mas me parece que é um ponto importante para empresas brasileiras prestadoras de serviço em Portugal. Quanto à questão das startups, eu posso adiantar porque existem várias solicitações e várias iniciativas com a sua origem em empresas no Brasil, e na experiência grande e experiência muito aplaudida e bem de sucesso, enfim, desse crescimento de empresas de inovação, de tecnologia, enfim, de desenvolvimento de negócios específicos, e que depois no outro território, em princípio, tenderão a dar os mesmos resultados. E é essa passagem que tem que ser fomentada, tem que ser desenvolvida. Nós podemos fazê-lo através de uma holding que detém depois as participações destas sociedades, não é? E à medida que elas crescem, dando-lhe um serviço para elas se tornarem robustas, vende o capital na holding, ou ter até um fundo de capital de risco que está cá, é detido pelos participantes brasileiros que estavam no Brasil a fomentar essas empresas, mas em vez de virem com as empresas para cá, não, dão apoio financeiro ao fundo, e o fundo, digamos assim, constitui as empresas com o know-how, com a imagem, enfim, com o produto que pretendem implementar. Isso tem, penso eu, para além do território, que é imenso, e da população, que aqui foi mencionada, e o acesso à Europa, às vezes um branding também, um modelo que surge só pelo facto de estar num continente diferente e numa aceitação nesse continente também daquela que é a inovação, mas é preciso financiamento, a alavancagem, porque, enfim, essas incubadoras ou essas fomentadoras dessas startups precisam de alavancagem, porque aqui a alavancagem em Portugal é mais barata do que no Brasil, indiscutivelmente. O custo do dinheiro aqui, levantar dinheiro aqui, não tem nada a ver, basta só atendermos àquilo que é um depósito a prazo. Pagar 1% do depósito a prazo hoje é extraordinário, não é? Por isso não se consegue, ninguém consegue, digamos assim, no Brasil levantar. Levantar significa eu depositei no banco, e por isso quer dizer que o banco, o seu funding em Portugal é muito mais barato do que é no Brasil. E nesse sentido, às vezes, a deslocação das empresas também vem muito para poder ter esse tipo de apoios de alavancagem por financiamento ou por capital que está domiciliado na Europa, que está na Europa. Não é tão razoável que esse capital venha do Brasil para Portugal para depois fazer esse tipo de investimento. No que diz respeito à tributação, a tributação, para além daquilo que já foi dito pela Rita, que é em termos económicos, o dinheiro é da casa-mãe, aqui não há casa-mãe nem casa-filha, é uma sucursal, por isso há aqui uma representação, mas tem a sua tributação cá na mesma, atenção. Exatamente. É apurada a matéria coletável, é aplicado o imposto e depois é remetido, como há acordo da dupla tributação, a coisa depois tem que ter, digamos assim, esse tratamento ao nível fiscal. E admito, sem querer aqui vincular-me, admito que em algumas situações, sobretudo desenvolvimento de empresas, onde, digamos assim, os ganhos são muito exponenciais, não é? E começa-se como o Romo disse bem, com uma empresa com 100 e rapidamente ela atinge 1000, em situações dessas, se o que tiver em causa for vender a mais-valia, for vender as participações para gerar mais-valia, não sei se o ganho existe, mas se for para depois conseguir, ao nível da prestação de serviços, não é? De serem remuneradas, desde que não haja
enfim, questão com os preços de transferência e com esse tipo de requisitos têm que ser respeitados. Ou seja, não pode depois criar-se artificialmente uma prestação de serviços para deslocar, enfim, o ganho para o Brasil. Eu penso que aí a vantagem é efetivamente significativa, é indiscutível e é significativa, porque os proveitos são tributados à luz do que se faz. Por isso é que algumas sociedades no Brasil têm um regime tributário determinado tipo, não se pode internacionalizar, não podem ser sucursais. Portanto, há sociedades que têm um regime fiscal único, não podem, porque precisamente esse regime fiscal impede que elas tenham negócio fora do território brasileiro. Não é? Bom, estamos a entrar nos últimos 5 minutos e ainda temos uma última pergunta que nos acabou de chegar, também vinda do Brasil, que pergunta: existe a possibilidade de constituição online para sucursais de sociedades, por exemplo, do Brasil, ou seja, sociedades fora da União Europeia? Sim, vamos lá ver. Eu percebo qual é porquê dessa pergunta. O diploma que vem instituir agora a possibilidade de constituição de sucursais online foi, pronto, no fundo está a transpor uma diretiva da União Europeia que supostamente deveria ser só aplicada, ou pelo menos o preâmbulo, depreende-se do preâmbulo, que seria só aplicado à constituição de sucursais, sociedades sociais na União Europeia. No entanto, isso não é verdade, porque depois, no próprio diploma, no artigo 3º, ele vem discriminar a constituição de sociedades sucursais de sociedades estrangeiras fora da União Europeia e dentro da União Europeia, permitindo que todas possam usufruir deste regime. A única coisa que difere é documentação, ou seja, no caso de sociedades fora da União Europeia, haverá documentação adicional, que é aquela que eu já referi, porque toda a documentação que referi foi mais vocacionada para quem está no Brasil, que provavelmente nos estará a ouvir. No caso de sucursais a serem constituídas sociedades da União Europeia, a documentação é um bocadinho no que concerne à casa-mãe, pelo menos aos estatutos e documentos de identificação de existência legal da casa-mãe, porque no caso do Brasil terá sempre que apresentar, são documentos mais simples, não há tantos requisitos. Portanto, é a única coisa. Bom, isso dos requisitos tem a ver com o registro único, tem a ver com o reconhecimento do que é a base do registro de uma sociedade no espaço da União Europeia, e não estamos a falar das sociedades europeias, mas das sociedades de cada país, ou abrigo da legislação de cada país, mas que têm, digamos assim, um formalismo semelhante que é reconhecido. Fora da União Europeia, poderá num determinado país não ter se há uma certidão e estatutos agregados à certidão, junto à certidão, e é preciso para a lei, digamos assim, se verificar lá como é que se constitui a empresa e depois autenticar essa documentação de acordo com o reconhecimento desse país, que a sua validade no país onde se vai pedir a sucursal que sai em Portugal. No caso do Brasil, a autenticação poderá ser feita no cartório, poderá, enfim, ser feito em determinado tipo de circunstâncias mais simplificada. O que eu queria aí também adiantar, e nós tínhamos preparado isso para depois também documentar, informar e documentar no segundo momento e circular essa informação, é que existe neste momento, enfim, em vias, já está aprovado, mas depois de implementação, a prática de atos autênticos enfim, online, por via, digamos assim, de vídeo registado, com a participação das autoridades, para se praticar atos à distância, ou seja, é preciso haver uma declaração própria, uma procuração, e a pessoa não está no território, nem pode deslocar-se desse território. Então é possível fazer essa procuração, essa manifestação com uma pessoa que tenha autoridade pública para isso, com o advogado que o represente, faz o registro desse ato e ele vale, digamos assim, como um ato documentado no sentido tradicional de um documento assinado. Essa evolução que o Rómulo bem mencionou, da digitalização, da desmaterialização, de alguma maneira, de alguns atos, e desse potencial que nós temos que entender, não é? Do negócio virtual que nós temos que entender. Também na banca, hoje temos a banca aberta e a banca digital, enfim, todo esse suporte, que temos que nos habituar, mas não resolve o problema da opção. Ou seja, resolve o problema da formalização, mas não da opção. A opção tem que ser a alternativa disponível, tem que ser escolhida, ou as alternativas, entre as alternativas disponíveis, tem que se escolher de acordo com critérios que atendam às vertentes que estão aqui em causa. Nós não as desenvolvemos todas. Primeira vertente, a segurança. Saber se aquilo que eu estou a constituir
é igualmente seguro. E nós sabemos que constituir uma sociedade nova ou uma sucursal não tem, disse o Pedro Paes, qualquer diferença em termos de segurança jurídica. Segundo, responsabilidade. Qual é o nível de responsabilidade de ter uma entidade autónoma ou uma sucursal? Uma diferença brutal. No plano financeiro, a questão do financiamento, da dita alavancagem externa, também tem relevância. Contabilística e fiscal, relevância contabilística e fiscal, muito importante. A saber se é uma sociedade que tem aqui, contabiliza aqui, paga o imposto aqui e depois tem que remeter o dinheiro para a casa-mãe, tem uma importância significativa. Não é? Depois, ao nível dos recursos, saber se eu posso deslocar os recursos de uma subsidiária para a casa-mãe, como desloco de uma sucursal para a casa-mãe. Muito diferente. Não é? Muito diferente. Depois há outros planos. No plano de uma ação judicial, quem representa enfim, a entidade se for uma sucursal, se for uma subsidiária, no plano da responsabilidade por uma insolvência, não pagamento e incapacidade definitiva que dê origem a uma falência. Responsabilidade penal. Responsabilidade penal. Quem é que responde numa sucursal? É o representante fiscal ou a administração, não é, da dita entidade representada. Enfim, várias questões que se têm que colocar e por isso têm que ser conhecidas quando se faz, digamos assim, essa opção. Isto é um bocadinho um casamento, tem que saber o regime de bens, em função, naturalmente, com quem se vai ligar e o propósito, não tem nada que discutir com a bondade do propósito, mas com, enfim, a escolha, saber se é um regime de bens total, parcial, de separação, tudo isto são escolhas que têm consequências e tal como escolher investir com um veículo de um determinado tipo também tem escolha. Nós falámos aqui dos veículos simples, os mais comuns, que são uma sociedade de bandeira portuguesa e uma sucursal que não tem personalidade em Portugal, que beneficia da personalidade do país de origem da entidade que aqui é representada. Mas podemos falar em fundos, podemos falar no investimento da pessoa singular num fundo e colocar esse fundo a fazer uma sociedade em seu benefício. Uma representação por via do investimento do fundo ou na situação que o Rómulo também bem chamou a atenção das incubadoras de startups que, circulando num espaço mais alargado, potenciam o seu crescimento e a sua valorização aí acionista, não é? No sentido que se pretende aí não é uma atividade, não é só ter a atividade, é valorizar mais rapidamente digamos assim, o capital investido nesse tipo de sociedades instrumentais ou veículos de desenvolvimento de uma ideia ou de um produto, ou o que seja. Enfim, não havendo mais questões, eu passava a palavra ao Rómulo Soares só se ele quisesse adiantar mais alguma questão e depois penso que estaríamos em condições de encerrar a sessão que está dentro do horário que nós tínhamos dado nota de que iríamos respeitar. Rómulo. Eu queria, enfim, encerrar a minha participação, enfim, parabenizando a Cia, a Rita e Pedro, por este momento extremamente importante para nós que acompanhamos as relações entre Brasil e Portugal. Quero aqui fazer um convite que me foi solicitado pelo presidente da Federação de Câmaras Portuguesas no Brasil, o engenheiro Armando Abreu, para que nós pudéssemos, no âmbito das câmaras portuguesas que nós temos no Brasil, são mais de 17, são 18 câmaras portuguesas em 18 estados do Brasil, todos eles em contextos de relações econômicas com Portugal, mas para que nós pudéssemos fazer, Dr. Raposo Sutil, com os associados, uma apresentação muito parecida com esta, talvez trazendo aqui aspectos ligados também à imigração e à questão fiscal. Talvez para a gente analisar alguns aspectos. Eu recordo, por exemplo, recentemente o Brasil aprovou a legislação sobre nômades digitais, permitindo que eles permaneçam em território brasileiro desde que prestem serviços exclusivamente para o exterior. Portugal também tem avançou bastante em termos legislativos, mas acho que é um enquadramento importante para trazer, e aí fica o convite feito pela Federação de Câmaras para que nós possamos replicar este momento e trazermos novas luzes sobre essa discussão que, inclusive, poderá subsidiar futuros avanços. Eu acho que a legislação e a administração pública segue atenta ao que... Existe uma expressão aqui no Brasil que o mercado não aguenta desaforo, né?
Então, o mercado precisa de agilidade, precisa de fluidez, principalmente empresas, startups que, como eu disse há pouco, elas têm uma necessidade de flexibilidade muito grande. Enfim, pela própria estrutura de negócio, muitas estão testando ideias. Então, eu achava que, por exemplo, a sucursal não precisava de um domicílio fixo, talvez porque a gente está estudando algumas soluções no Brasil para domicílios virtuais. Eu tinha lido rapidamente o instrumento legal e fiquei pensando, poxa, será que já se pode avançar uma sucursal sem um domicílio fixo, sem que tenha que contratar um aluguel de um estabelecimento comercial em Portugal? Enfim, são questões que para nós talvez sejam pequenas, mas para empresas que precisam crescer rapidamente e validar ideias, né, são importantes. Mas parabéns por este momento. Muito obrigado, Rómulo. E o engenheiro Amanda Abreu, eu tinha falado com ele, efetivamente deu logo apoio desde o início enfim, e daqui também agradeço a participação da Câmara de São Paulo, que também divulgou a nossa iniciativa, e sei que o Rómulo, vou, enfim, também informar o Rómulo, foi um dos grandes presidentes da Federação, onde eu o conheci, aliás, com o Dr. António Carreiras, que era quem estava antes, penso, nessas funções, há muitos anos, em Fortaleza, aliás, numa rodada de negócios para a qual fui convidado, numa sessão onde estavam umas 400 pessoas, nessa altura eram os portugueses que andavam realmente à procura de como é que se fazia aquele ambiente de negócios, chamava-se, penso que era isso, não era uma rodada de negócios, mas era alguma coisa como, enfim, penso que era assim, ao plano de negócios, ou alguma coisa desse nível, e aí conheci o Rómulo nessa responsabilidade, que desenvolveu e muito, e hoje realmente a Federação das Câmaras é uma instituição reconhecida de utilidade pública ainda há bem pouco tempo em Portugal, como foi noticiado e publicitado, e tem feito um grande apoio às empresas portuguesas, também às empresas brasileiras, reciprocamente, para criar este ambiente de circulação na economia das empresas, como nós queremos que as pessoas circulem, e esse desafio é muito interessante. A parte fiscal toca às pessoas físicas, não é? E a parte, digamos assim, de domiciliação, porque também é preciso ver se eu sou representante, se tenho ou não tenho um estatuto de poder estar sempre, ou tenho que estar algum tempo no país para não ser questionado nas minhas entradas e saídas. Acho que também é importante e nós podemos casar essas duas vertentes com aquilo que hoje aqui apresentámos de forma muito sumária. Bom, agradecer mais uma vez ao Rómulo a sua participação, ao seu entusiasmo, que é nesta vertente e em todas as vertentes, falando também enfim, naquilo que são as novidades da circulação de pessoas e de empresas, enfim, os ditos nómadas, que nós aqui no escritório, também seguramente e no escritório do Rómulo, normalmente fomos nómadas, porque tivemos que ficar em casa e não podíamos voltar ao nosso espaço, mas se calhar há muitas pessoas que vão ficar nesse momento que para nós foi transitório e que se calhar para outras profissões vai ser um momento de futuro e também vale a pena no plano jurídico tratar e encontrar soluções para essa realidade, porque a realidade espera pelo legislador, mas não se não se sustenta na espera do legislador, continua, e se o legislador estiver distraído, quando lá chegar já a realidade mudou sem ter sido alvo da sua normalização. Hoje eu costumo dizer que se eu posso trabalhar de qualquer lugar, por que não do paraíso, né? Então, Portugal tem vários espaços paradisíacos, o Brasil também, e isso tem sido uma transformação grande. Cada vez mais nós encontramos jovens executivos que passam 3 meses trabalhando do lado da praia, trabalham durante o dia e depois, no final da tarde, vão fazer kitesurf. O mundo está se transformando, então a pandemia meio que acelerou isso. Podemos trabalhar de qualquer lugar, por que não do paraíso? Muito bem. Mesmo. Bom, então, terminamos. Obrigado a todos que participaram e que estiveram presentes nesta apresentação. Obrigado.